a paciência, quando você era criança, não existia. Agora você é uma pessoa adulta e você precisa incorporar a paciência. E para a gente conseguir segurar a paciência, entendendo os números, fica mais fácil. Então, gera 1000 acessos na página de vendas para a gente poder concluir se a tua oferta vai vender e se ela tem potencial de escala. Quanto maior a escala, menor tenderá a ser o seu percentual de conversão. Então, por isso que quando alguém fala assim, eu converto 2% da galera que chega na minha página de vendas. Cara, não significa que eu tenho que ter o mesmo percentual de conversão, porque depende... e tem outra coisa importante. Depende também do ticket. Cara, se essa métrica ela é importante e impacta no meu resultado final, eu preciso saber sobre aquilo. Então, eu não gosto de matemática, eu não gosto desse assunto. Cara, então pode ser que o jogo do digital não seja para você. E digo, mesmo que você seja uma nutricionista, um médico, cara, um fisioterapeuta, um terapeuta... E, cara, não goste de números, você vai ter que aprender minimamente a gostar para poder tomar melhores decisões e escalar sua mensagem através do digital. Boa, bem-vindo a mais um podcast, Papo Pioneiro Podcast, que vai ensinar você, empreendedor ou aspirante ao empreendedor, a criar, vender e escalar produtos digitais no nicho de saúde e fitness. Eu sou o Vinícius Possebon. E eu sou o Marcel Martins e o assunto de hoje é métricas. CPM, CTR, CPC, será que tu conhece todas que deveria? A gente vai descobrir hoje, mas antes... A sopa de letrinha, vamos falar da sopa de letrinha. Cara, antes é o seguinte... deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente se inspira nos comentários para gerar conteúdo aqui no podcast. Inclusive, seu comentário pode virar tema de um conteúdo aqui do podcast Papo Pioneiro. E compartilha também esse episódio com o seu sócio, com o seu coprodutor, lançador, com o seu parceiro de negócio. Com certeza você vai conseguir extrair muito insight do que a gente vai falar hoje. Boa! Pois é, Vini, no mundo digital as métricas são como pilares que sustentam as nossas estratégias, né? Ela nos fornece insights valiosos sobre desempenho, sobre engajamento e, mais importante, sobre o retorno do investimento, né, Vini? Boa. Eu queria, primeiro, antes da gente começar de fato sobre falar das métricas mesmo, eu queria te perguntar como que foi o teu impacto, assim, como que foi a tua primeira... Como que foi lidar com essas nomenclaturas, né? Sair da tua zona de conforto e começar a dar importância e entender o que significa cada uma. Cara, aqui... lembrando, para quem não lembra, né? Eu sou personal trainer, então, na verdade, professor de educação física formado. É o professor de educação física formado que, ele entra no mercado digital e... Em teoria, ele sabe passar treinos, entende um pouco de pessoas, mas, agora ele tem que começar a lidar com números, tem que começar a lidar com indicadores, com métricas, né? E aí a gente entra na sopa de letrinha, né? Cara, CPM, CTR, CPC, a gente vai falar, né, das mais importantes. Isso. Mas, cara, o primeiro ponto, quando eu tive contato com isso aí, a melhor maneira de aprender mais rápido isso é estar no meio de pessoas que estão falando isso o dia inteiro. Então eu lembro que lá em 2013 eu entrei no Mastermind e eu não conhecia nada de métrica, desse linguajar do marketing digital, indicadores, CPA, CPC, CTR. E aí quando tu tá num grupo que as pessoas falam o dia inteiro sobre isso, meio que por osmose tu começa a entender o conceito daquela métrica e a importância daquela métrica no resultado final. Então... Cara, se essa métrica ela é importante e impacta no meu resultado final, eu preciso saber sobre aquilo. Então, eu não gosto de matemática, eu não gosto desse assunto. Cara, então pode ser que o jogo do digital não seja para você. E digo, mesmo que você seja uma nutricionista, um médico, cara, um fisioterapeuta, um terapeuta, e, cara, não goste de números, você vai ter que aprender minimamente a gostar para poder tomar melhores decisões e escalar sua mensagem através do digital. De novo, a gente volta naquela questão de tu tem que saber, tu tem que entender o mínimo, né? Tem que ver para poder depois delegar e não só delargar, né? Isso. Então esse é o princípio. Tu tem algumas métricas que tu é obrigado a entender, senão tu tá deixando a inteligência do teu negócio para outras pessoas que entendem, né? Perfeito. Então, Vini, a gente, para dar início então nas métricas aqui, a gente separou mais ou menos aqui por 6 classificações. Boa. E eu vou te falando uma por uma para a gente, de fato, ir falando. Não é da menos para mais importante, porque todas são importantes, mas a gente fez uma separação aqui que ficou de uma forma inteligente.
Então, o primeiro aqui seria impressões e CPM. Tu teria... Impressões e CPM. Boa. Até tu falou ali, não é do mais importante para o menos importante. Dentro de tudo que a gente vai falar aqui, existem métricas primárias e secundárias. Isso. Então, a primária, que a gente vai falar mais pro final, é aquela, quanto que retornou? Eu botei R$1.000 no tráfego pago e tá voltando X. Que métrica é essa? Né? Quanto que eu calculo o custo por aquisição de um cliente? Então, isso são métricas primárias e tem as secundárias que a gente vai começar a falar. Boa. Primeira é... impressões e CPM. Impressões e CPM. Tá. Primeiro, o que é CPM, Vini? Impressões. O que é impressões? Vamos lá. Pode ser. Vai lá. O que é impressões? Impressões... imagina que eu pego lá, eu faço um anúncio em vídeo no Instagram. Daí eu vou lá no gerenciador de anúncios e anuncio. Boto lá R$100. Esse anúncio ele vai imprimir para impressões, ele mostra a quantidade de vezes que o teu anúncio imprimiu e apareceu para as pessoas. Legal. Então, quantas vezes o teu anúncio foi imprimido? O cara imagina que impressão, o cara tá lá no feed, ele faz isso aqui, apareceu pro cara, imprimiu. Continua, apareceu pro cara, imprimiu. Então, quantas vezes aquele anúncio pago aparece para as pessoas. Então, isso é impressão. Tem um mínimo que a pessoa precisa assistir para... Não, só apareceu já é uma impressão. É uma impressão. Então, já conta como uma impressão. Aí a gente entra por custo, que é o... Tu falou CPM? Isso, CPM. CPM. O CPM é custo por 1.000 impressões. Então, quanto... Essas impressões que estão acontecendo aqui nesse exemplo que eu estou dando do feed... Quanto custaram? Então, as plataformas de anúncio, por exemplo, a Meta, né, que era o Facebook, cara, eles trazem a métrica de custo por 1.000 impressões, ou seja, quanto custou eu imprimir 1.000 vezes o meu anúncio. E aí, o que é interessante? Essa métrica, quando a gente, dependendo do objetivo e da campanha, então, por exemplo, lá no Facebook /Meta, né, eu posso criar campanhas com objetivo de tráfego, ou seja, jogar tráfego para minha página. Eu posso criar campanhas com objetivo de engajamento, ou seja, para a pessoa engajar na minha publicação. Eu posso criar campanhas com objetivo de clique, ou seja, só para a galera clicar no link que eu estou anunciando. Posso criar campanhas com objetivo de venda, ou seja, eu quero que esse anúncio apareça para as pessoas que têm potencial de compra. E aí o que a gente percebe? Que campanhas com objetivo de compra, elas têm um CPM, um custo por 1.000 impressão maior do que campanhas, por exemplo, quando comparado com a campanha de engajamento, a campanha de tráfego ou a campanha de clique. Então, é mais caro a gente anunciar com objetivo de compra. Tá. E tem um limite, assim, que a pessoa tem que ficar de olho no valor? Tem alguma relação com o ticket do produto? Se tem algum... Não tem um limite porque, como eu falei para ti no início aqui, isso é uma métrica secundária. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser que eu crie uma campanha... Um exemplo. Pode ser que eu crie uma campanha com objetivo de vendas. E daí, eu vou olhar lá que essa campanha com objetivo de vendas está com um CPM, um custo de 1.000 impressão de R$40. Beleza. Tá R$40. Mas eu vou olhar o CPA, que é o custo por aquisição, e ele está dentro da minha meta. Ou seja, eu estou pagando o que eu quero por um cliente. Então, tá tudo bem, o CPM está R$40. Às vezes, o CPM pode estar mais baixo, exemplo, R$20, mas o CPA está mais alto. Então, isso não é bom. Então, por isso que o CPM ele é uma métrica secundária. Então, basicamente, essas métricas que a gente vai passar, que são secundárias, assim, primária, ROAS e CPA. Então, se eu vejo que o meu ROAS está baixo, que é o retorno do investimento, e o CPA está alto, eu começo a olhar essas métricas secundárias para ver qual que está fora do padrão. Então, repito, CPM, ele tende a ser mais alto com campanha de venda, só que isso não significa que é ruim. Porque se o meu CPA, o meu ROAS estiver dentro da meta, maravilhoso, eu posso pagar... Cara, eu não tenho problema em pagar R$100 o custo por uma impressão se o meu CPA está dentro da meta. Boa. Não te preocupa que a gente já chega lá em CPA em ROAS, tá? Já chegamos lá. Não, então, legal. Acho que ficou bem claro a impressão e CPM. E, então, agora a gente indo para o segundo ali, que tem a segunda separação que a gente fez é de cliques, CTR e CPC, Vini. Boa. Cliques, CTR e CPC. Então, imagina que eu criei um anúncio... Vamos dar um exemplo. Imagina que eu sou uma nutricionista e eu criei um anúncio para vender meu produto digital. Então, eu criei esse anúncio, ele vai dar lá quantas vezes imprimiu, ele vai dar o custo por 1.000 impressões, que eu já falei, e vai dar lá
a quantidade de cliques que aconteceram naquele anúncio. Então, imagina que nesse anúncio eu coloco um link para minha página de vendas, para vender meu produto. O famoso saiba mais, né? O famoso saiba mais. Clique aqui, saiba mais. Esse clique aqui, saiba mais. Então, eu apertei. Quando a pessoa aperta ali a meta, né? Nesse exemplo que a gente está dando, /Facebook, lá, o gerenciador, ele contabiliza como um clique. Então, esse é um clique. Pum. Só que a pessoa que clicou, o Facebook /meta, ele faz um cálculo de quanto foi gasto no anúncio, dividido pela quantidade de cliques e vai me dar o quê? O CTR. O CPC. O CPC. Boa. Ele vai dar o CPC, o custo por clique. Custo por clique, boa. Então imagina, cara, gastou R$1.000 aquele anúncio. Vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar a calculadora. R$1.000 no anúncio. Ó, eu gastei R$1.000. Imagina que eu gastei R$1.000 no anúncio e eu tive... Deixa eu ver aqui. Ó, eu gastei R$1.000. Aquele anúncio gastou R$1.000 e eu tive 500 cliques. Tá. Então significa R$1.000 dividido por 500 dá R$2. Então eu tô pagando R$2 o clique. E olha que loucura. Só pelo fato da pessoa clicar, eu tô pagando. Então, esse é o CPC, é o custo por clique. Às vezes tá pagando R$2 só pro curioso, né? Porque só o cara pro curioso. nem vai ver o destino, né? Nem vai só ver o clica destino. E na verdade é a maioria, né? Porque se a gente entrar na métrica de conversão, a gente vê que, sei lá, falando de perpétua, a gente converte 2% da galera que acessa a página. Putz, 98% clica, vê. Às vezes clica, alguns veem a página, outros nem veem a página. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Clicou, 1.000 cliques. Eu gastei R$1.000, tive 500 cliques, ou ter um CPC de R$2. Isso, e o interessante é o seguinte, quando eu faço campanha com objetivo de venda, o custo por clique ele vai ser maior quando comparado com campanhas de engajamento. Então, sim, campanhas com objetivo de compra /venda, eles tendem a ter um custo de CPM maior, um CPC maior e até um CTR menor. E aí eu entro no CTR. Aí o que é o CTR? Taxa de clique no anúncio. Então eu imprimi lá 1.000 vezes. E aí dessas 1.000 vezes vai aparecer um percentual. 1% das pessoas clicaram no anúncio. Então 1% de 1.000 dá quanto? Dá 10? 10. Então eu tive 1.000 impressões, 1% de clique, de taxa de CTR, ou seja, 10 pessoas clicaram. Então imagina que imprimiu para 1.000 pessoas meu anúncio. Aí a pessoa apertou CTR, taxa de clique no anúncio. Então, nesse exemplo que eu estou dando, 10%, 1% de 1.000. Então, olha o funil acontecendo. Olha o funil acontecendo. Criei o anúncio, imprimiu. Tem um custo por 1.000 impressão, que é o CPM. Aí, clicaram. Quantidade de cliques. Tem um custo de CPC e tem uma taxa de clique, que é o CTR. Então, a gente está seguindo o funil. Então, o CTR ele é em percentual. E aí, às vezes... E aí, repito, uma campanha de venda ele pode ter um CTR menor do que uma campanha de engajamento. Então, ele é secundário. Repito, mesmo que se eu crio uma campanha com objetivo de clique e o meu CTR está 2%, aí eu comparo com uma campanha de vendas e o meu CTR está 0,8%. Se eu olhar só o CTR, eu vou dizer assim, cara... Então é melhor fazer uma campanha de clique, porque o CTR é mais alto. Mas não, o que importa é o custo por aquisição e o ROAS, que a gente vai falar depois. Então são secundários essas métricas. Legal, legal. Pô, a gente tá só no início aí, já tem bastante coisa para olhar, né? Por mais que seja secundário, sempre tem um parâmetro ali para analisar, né? Boa. Muito massa. Então, beleza. Passamos impressão, passamos CPM, clique, CTR, CPC, agora a gente chega na porcentagem de conversão, CPL e CPA. Percentual de conversão. Boa. Então, essa é uma métrica, obviamente. Agora a gente começa a meio que entrar. Então, tu falou percentual de conversão, CPA... E CPL. CPA e CPL. Tá. Então, agora a gente começa a entrar nas métricas primárias. Então, cara, percentual de conversão. Eu estou fazendo um anúncio com objetivo de compra. Então, imagina que eu joguei 1.000 pessoas acessaram a página de vendas, onde tem a minha oferta. Imagina que eu sou um fisioterapeuta, eu tenho um produto lá, que eu estou ajudando a pessoa, sei lá, a reduzir a dor nas costas. Certo. Aí a gente imprimiu, custo por 1.000 impressão, seguiu todo esse fluxo, e aí imagina que 1.000 pessoas caíram nessa página, que tem essa oferta que promete para a pessoa reduzir as dores nas costas com exercícios práticos para fazer em casa. Certo. Em 8, 10, 12 semanas. Aí, beleza, 1.000 pessoas caíram na página. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que é 1% de 1.000 aqui?
1% é 10, né? 10, é. Tá, então imagina que das 1.000 pessoas que entraram nessa página, 10 pessoas compraram. 10 compras. Ou seja, o meu percentual de conversão é de 1%. Certo. 1%. Então, óbvio, né? O melhor dos cenários é, quanto maior a minha conversão, entre aspas, melhor. Porque daí eu vou otimizar o orçamento que está sendo destinado para esses anúncios. Então, cara, qual que é o balizador? Aqui a gente já consegue dizer assim o balizador. Diferente de CPM, CPC, que são métricas secundárias. Então, dependendo da escala, falando de perpétua, que é aquela estratégia que a gente vende todo dia, o percentual de conversão, repito, depende da escala, ele vai gerar em torno de 0,5% das pessoas que chegam nessa página. Cara, ele pode chegar até 4%. E assim, por isso que eu falo que depende da escala. Se o cara tá com uma escala, vamos lá, o que é escala? Quantidade de orçamento. Então, se eu tô investindo 5.000 por mês, eu posso ter uma conversão próxima, de repente, a 4%. Mas se eu começar a escalar e começar a investir a 300 mil por mês, cara, dificilmente eu vou conseguir manter esse percentual de conversão. Ele vai começar a cair. Então, a gente tem casos, tanto na mentoria como a gente próprio, né? Cara, percentuais de conversão, dependendo da escala, de 0,5% até 4%. E digo mais, outra coisa que pode influenciar o percentual de conversão é o tamanho da audiência do expert. Então, se o cara tem uma audiência muito grande, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e não só audiência, mas um engajamento muito grande, esse percentual vai ser mais alto. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter em mente esse range. Porque nem todo mundo tem grandes audiências e nem todos os experts não tem uma audiência envolvida, né? Uma audiência que está ali engajada com ele. Então, a gente fica mais ou menos ali de 0,5% até 4% vai ser mais ou menos esse percentual de conversão. Legal. Então, só para deixar bem claro, não significa que aumentando o investimento no anúncio que vai aumentar a quantidade de vendas ali relativamente, né? Isso. Que vai diminuir por causa da escala, é inevitável. Boa, seria maravilhoso se eu pudesse continuar aumentando o orçamento. Só vai, né? E aí mantendo... Imagina, eu começo investindo... Vamos dar um exemplo para o pessoal entender. Eu começo investindo 5.000 por mês e aí eu tenho... vou botar aqui até para não esquecer. 5K por mês e eu tenho 2% de conversão. Eu vou botar 10.000 por mês. Se eu conseguisse manter os 2%, já seria maravilhoso. Eu vou botar 100.000 por mês. Se eu conseguisse manter os 2% da baixa escala dos 5.000 que estava antes, maravilhoso. Então, o que você tem que entender, que você que está assistindo aqui, seja você um personal, um nutri, um físio, um médico, um terapeuta, que quanto maior a escala, menor tenderá a ser o seu percentual de conversão. Então, por isso que quando alguém fala assim, eu converto 2% da galera que chega na minha página de vendas. Cara, não significa que eu tenho que ter o mesmo percentual de conversão, porque depende... e tem outra coisa importante. Depende também do ticket. Então, por exemplo, eu estou vendendo um produto que ele custa R$500 ano e eu converto 2%. Se eu for vender um produto de R$2.000 ano, cara, dificilmente eu vou conseguir manter essa conversão de 2% que eu tinha no produto de 500. Então, tudo vai depender do ticket, da escala, do ticket da escala. Isso aí, do ticket da escala e do tamanho da audiência e do tamanho do engajamento daquela audiência do expert. Então, tem várias coisas nas entranhas dos números para a gente entender. Então, por isso que a gente não pode, quando uma pessoa vira para a gente e fala que converte 3% no tráfego perpétuo, cara, é muito superficial. Eu preciso entender o tamanho da audiência do cara, o volume do investimento que ele está fazendo, que mais? O engajamento, né? O tamanho da audiência e o ticket médio que está sendo vendido. Boa. E aí o CPL ele entra aqui mais como dependendo da estratégia que a pessoa está usando, como uma captação de lead antes de ir para o checkout, ou até se for uma estratégia de lançamento, por exemplo? Boa. Então, a conversão, ela vai... Falando nesse exemplo aqui, a gente tem a conversão, ela vai derivar para 2 caminhos. O percentual de conversão vai derivar para o custo por lead, que é o CPL, e o outro era o CPA, que estava ali? É o CPA. E o outro é o CPA, que é o custo por aquisição. Então, o CPL eu estou fazendo um anúncio, jogando o cara para uma página de captura. Sabe aquela página que você bota o seu e-mail? Isso é uma página de captura. E aí, essa página, quando eu falo de CPL, ela tem um percentual de conversão, né? Que é conversão também. Então, aqui nesse caso, que é diferente da venda direta,
vai converter 30%, 40%, 50%, até 70%. Legal. Então imagina que eu jogo 1.000 pessoas na página de captura e converto a 70%, ou seja, 700 pessoas se cadastram. E aí eu vou fazer o cálculo para ver qual que é o meu custo por lead. Então o percentual de conversão ele vai derivar para o custo por lead, nesse exemplo que eu estou dando, quando eu estou fazendo captura na página de captura, e o CPA, que é o custo por aquisição, que é o custo por aquisição de um cliente, ou seja, o custo de uma venda. O CPA também ele pode ser algumas pessoas chamam de CAC, custo de aquisição de cliente, outras chamam até de CPV, custo por venda. A gente chama de CPA, certo, a fins didáticos. Então, olha só, o percentual de conversão ele vai derivar para o CPL e o percentual de vendas vai derivar para o CPA. Lembrando, CPL tem uma conversão média que pode girar de 30% a 70% na página de captura. E o CPA é o valor que eu falei anteriormente aqui, que é de 0,5% até 4% numa venda. E aí, CPL, custo por lead, CPA, custo por aquisição. Só para o pessoal entender custo por aquisição. Imagina que eu invista, vou pegar a calculadora aqui, eu investi R$1.000, tá? Investi R$1.000. E aí, desses R$1.000 eu fiz 5 vendas. Então, o meu CPA vai ser de R$200. Então, eu pego R$1.000 dividido por 5 dá R$200. O que está querendo dizer aqui? Que eu estou pagando R$200 por cada cliente que compra o meu produto. Legal. Tá? Então, é basicamente isso. CPL, custo por lead, quantidade de leads que se cadastram, e CPA, custo por aquisição de um cliente. Nossa, perfeito, Vini. Super claro aqui até agora. Dando andamento, a outra métrica aqui que a gente colocou que é mega importante é a inscrição de você que está assistindo o nosso canal, né? Então, essa métrica é mega importante para a gente. Então, se tu chegou até aqui, tá achando interessante esse conteúdo e quer ver mais conteúdo desse formato, né? Se inscreve, que toda semana tem conteúdo novo. E também, se te interessa por esse meio, tem a nossa imersão de 3 dias, né? A imersão P360, Playbook de Escala 360, onde a gente condensou esses 10 anos de experiências do Vini em 3 dias de imersão. São quase 30 horas de conteúdo denso, onde tu vai aprender a criar, vender e escalar o teu produto digital. No nicho de saúde e fitness. Então, assim, a primeira métrica que importa pra gente é a inscrição no canal. Isso. E na verdade, a primeira é o cadastro nessa página, que o link vai estar aqui embaixo. Então, assim, acessa o link daqui, lê toda a página para entender como funciona a imersão de 3 dias e depois se inscreve no canal. Boa, perfeito, Vini. Baita. Então, agora dando andamento aqui, cara, já na reta final, a gente teria lead por venda e acesso por venda. Lead por venda. Boa, essa é uma métrica bem importante que, cara, a maioria das pessoas não olha. Então, lead por venda. O que acontece? Quando a gente pega... Vamos trazer o cálculo para o pessoal aqui. Então, imagina que eu captei... Um exemplo aqui, vou botar até aqui para não perder o número. Eu captei 200 leads e fiz... Deixa eu ver uma coisa, deixa eu fazer um cálculo aqui. E fiz... 5... Deixa eu pegar a calculadora aqui. 200 dividido por 5. Tá. Eu captei 200 leads e fiz 5 vendas. Tá? Isso significa que eu pego e faço 200 dividido por 5, me diz assim, 40 leads. O que essa métrica me diz? Que a cada 40 leads eu faço uma venda. Certo. Olha que interessante. E por que é importante saber disso? Tá? Porque às vezes o cara está executando uma estratégia de captar lead para depois vender para o cara e ele captou 30 leads e não vendeu nada. E daí ele vai concluir para si próprio dizendo assim, cara, não funcionou, não vou vender. Quando na verdade, estatisticamente, ele precisa, nesse exemplo que eu estou dando, de 40 leads para fazer uma venda. Então, sabe aquela história do cara que está cavocando lá, ele está tentando achar o ouro, né? O baú, o tesouro. Ele está cavando aquela imagem. Aí ele ficou cavando, aí a gente olha a foto daqui para cá e falta a parede que falta para ele cavar, tem uma espessura assim e o tesouro está aqui, ele desiste. Porque ele não foi, sei lá, mais um dia cavocando ali, ele ia achar o tesouro, mas ele desistiu antes de achar. É o mesmo exemplo do leads por venda. Então, isso é uma das coisas que a gente ensina muito dentro da mentoria Black Box. Que o pessoal começa a executar lá, por exemplo, o LDA com esteroides, que é uma estratégia que a gente ensina de aquisição de clientes.
O cara, ele tem que... Para ele validar a oferta dele nessa estratégia, ele precisa captar pelo menos 200 leads e fazer uma venda. Então, se o cara começou a executar essa estratégia e ele vira para mim e diz, Vini, não vendi nada. Aí eu pergunto para ele, quantas leads tu captou? Ele fala 150. Eu falei, cara, tu tem que captar pelo menos mais 50 para bater 200, porque a gente precisa de relevância estatística. Porque sabe o que pode acontecer? O cara captou 150 leads e não fez uma venda. Aí ele continua, ele foi lá, captou mais 30, deu 180 e ele fez 4 vendas. Aí sabe o que vai acontecer? A gente pega 180... Vamos pegar aqui, ó, 180 dividido por 4. A cada 45 leads ele está fazendo uma venda. Então, estatística é isso mesmo, é assim que funciona. Quando eu entendo isso, cara, eu não desligo a minha campanha até bater esse marco de captação nesse exemplo que eu estou dando de leads por venda. Então, repito, esse é um dos maiores erros, principalmente para quem está iniciando, por não entender como funciona a dinâmica. Não saber como interpretar, na verdade, né? Porque daí tu vê lá o número do coleguinha, vê que é 20 leads, mas tu não vê como que ele chegou nesse número de 20 leads, né, cara? Não é perfeito. Por exemplo, assim, imagina... Vamos partir de um cenário aqui que eu tenho que captar... Nesse exemplo que eu tô dando, 40 leads por venda. Essa é a minha meta. Só que, cara, eu vou captar 40 leads, eu vou captando leads. Aí chegou na lead 50 e eu não vendi. Aí eu vou achar que não está funcionando. Só que se eu continuar captando, pode ser que eu chegue na 80 lead, na lead 80, e faça 2 vendas. Aí o que vai acontecer? A minha média vai cair de 80, eu captei 60 leads, não fiz venda, 70 leads, não fiz venda, 80 leads, fiz 2 vendas. Ou seja, eu estou fazendo uma venda a cada 40 leads. Só que o processo não é linear. É isso que o pessoal tem que entender. Ou seja, não é a cada 40 leads uma venda. 80, 2 vendas. 120, não é assim. Às vezes você vai ficar um período de captação que não vai acontecer essa venda, mas aí do nada vai acontecer a tal venda que vai jogar a tua média para baixo. Cara, seria maravilhoso se fosse linear, né? Então, eu tenho, putz, a cada 40 leads uma venda. Então, capto 40 leads, pum, uma venda. 80, sim, segunda venda. 120, terceira. Cara, não é linear. Entenda que não é linear e é por isso que eu preciso estar... olhando essa métrica. Porque aí eu posso virar, por exemplo, na mentoria Black Box, que é a nossa mentoria de acompanhamento anual, eu posso olhar para o mentorado e dizer assim, cara, calma, respira, capta mais leads, que pode ser que daqui a pouco vai acontecer 2 ou 3 vendas e esse leads por venda, essa métrica cai lá embaixo. Tá? Então, a gente tá, cara, desde 2013 no mercado. Então, eu já vi de tudo. A gente, no início, quando me apresentaram essa métrica, eu não entendia muito bem, mas depois eu vi, cara, isso aqui... E o melhor de tudo, ela te acalma, ela te dá paciência, porque ela sabe que, estatisticamente eu não posso desligar esse negócio até captar, pelo menos nesse exemplo que eu estou dando, 200 leads. Então, olha só, a validação através do LDA com esteroides é 200 leads e eu preciso fazer uma venda. E aí, qual que é o meu próximo passo depois que eu fiz isso? Otimizar esse resultado. Porque quanto menos leads eu preciso para fazer uma venda, mais retorno do investimento, mais ROAS, que eu vou falar depois, a gente vai ter sobre o investimento, né? Então, é um jogo, na verdade, é um jogo de paciência e saber interpretar os números da melhor forma, da forma certa, na verdade, né? Porque o cara, a gente vê, né? A primeira reação do cara é, meu produto não é bom, ou o criativo não tá bom, ou o preço tá muito alto, né? Sempre tem alguma questão que o cara vai jogar a culpa, mas não, na verdade, é só paciência, é só, na verdade, interpretar os números da melhor forma, né? Boa. Cara, interpretar. Então, eu olhei, por exemplo, não adianta eu olhei o dado, leads por venda. Não adianta só olhar e saber o que é. Eu tenho que saber o quê? Interpretar. Então, é isso que tu falou. Quando o cara não sabe interpretar, ele acha que o problema está no criativo, quando na verdade não tem nenhum problema, ele só tem que esperar um pouquinho mais e vai dar boa. Né? E aí, eu até estava pensando, a ignorância é uma bênção. Tem essa frase, né? Já ouviu essa frase? Acho que sim. A ignorância é uma bênção. Então, quando tu não sabe, tu tá abençoado, porque tá. Por exemplo... O cara, ele não entende... O cara é um nutricionista, um personal, um fisioterapeuta, e ele não entende nada de tráfego pago. Daí vem um gestor de tráfego que ele contrata, faz uma coprodução, e o cara começa a falar um monte de coisa pra ele, e ele acredita em tudo que o cara fala, porque ele é ignorante naquele assunto. Né? E ignorante no sentido, cara, de ignorar. De não saber o assunto. De não saber. Para ele, então, a ignorância é uma bênção. Mas a partir do momento que eles começam a conhecer, ele começa a questionar o gestor. Questionar, exatamente. Então, só que eu identifiquei essa frase, cara, olha que loucura. Ignorância é uma bênção para quem não tem cabeça de crescimento.
Para quem tem cabeça de crescimento, ignorância não é uma bênção. Anota essa, coloca embaixo. Ignorância, para quem tem cabeça de crescimento, não é uma bênção. Ah, ignorância é uma bênção. Ignorância é uma bênção para você que não tem a cabeça de crescimento. Quando eu descobri isso essa semana, cara, eu tava pensando sobre essa frase. Cara, mas será que ignorância realmente é uma bênção? Não, ela é uma bênção para quem não tá buscando crescer. Porque para quem tá buscando crescer, ela não é uma bênção. É uma bênção dependendo da tua mentalidade. Né? Dependendo da mentalidade. Então, se tem uma mentalidade vitimista que não tá buscando crescimento, é uma bênção. Melhor não saber de nada. Agora, tô no jogo aqui para crescer, para aprender. Então, não é uma bênção. Vamos se educar. Vamos deixar de ser ignorante. Então, a ideia, ao conhecer essas métricas, é dizer pro cara, hoje tu tem um nível de ignorância e não conhece. Ignorar, repito, pessoal, não é no sentido ruim da palavra, do tipo, o cara é ignorante. Não, o cara de não saber. Então, a gente precisa te educar minimamente para que você saiba o que está acontecendo no teu negócio. E digo, o expert que não entende do que a gente está falando aqui, ele morre na praia. Ele consegue gerar um resultado de curto prazo, mas com o passar do tempo, se ele não começar a entender, ele não vai conseguir ter ações que vão melhorar essas métricas para melhorar o resultado, ele poder crescer a empresa, e principalmente o impacto e a quantidade de vendas do produto. Aí a gente já entra na outra de o conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Aí a gente já entra... Vamos fazer um podcast filosófico aqui. Só Conhecimento liberta, cara. Liberta. Essa é forte. Dá para discorrer sobre. Conhecimento liberta. Mas esse é o Leads por Venda. Aí tinha mais uma ali. Acesso por venda. Boa. Então, o acesso por venda é o seguinte. Lembra que eu falei em determinado momento aqui do podcast que eu gerei 1000 acessos na minha página de vendas? Então, beleza. Eu sou fisioterapeuta e eu tô rodando um anúncio aqui e aí eu olho lá e 1000 pessoas acessaram minha página de vendas. Então, eu preciso ter... E quando eu faço assim, mesmo cálculo, deixa eu fazer aqui, ó. Imagina que eu gerei 1000 acessos na página de vendas e fiz 4 vendas. Tá? Então, deixa eu até anotar aqui para não perder. 1000 acessos e eu fiz 4 vendas. Então, significa o quê? 1000 dividido por 4, 250. Significa que a cada 250 acessos que eu faço na minha página de vendas, eu faço uma venda. Mesma coisa com relação ao leads por venda, porque eu preciso de uma quantidade mínima de acesso para entender se aquela oferta vende de fato. Sim. Então, repito, partindo do pressuposto que a nossa meta é 250 acessos para uma venda, se eu gerar tráfego para a página e gerar 180 acessos, eu preciso gerar pelo menos 700. 80, eu falei 80, eu preciso de 70 para bater os 250 e dizer, a oferta converte. Então, no perpétuo, lembra do LDA, o LDA com esteroides, eu falo que é 200 vendas, 200 leads, uma venda. No perpétuo clássico, que não tem a captação de leads, que a gente joga o tráfego direto para a página de vendas, eu falo que a cada 1000 acessos, uma venda. Pelo menos. Pelo menos. Aí, o próximo passo, otimizar isso. Então, eu preciso, quanto mais eu reduzir a quantidade de acessos para gerar uma venda, mais lucrativo eu fico, mais dinheiro eu boto no bolso. Então, como balizador, você que está escutando aqui, nutri, personal, físio, médico, coach, psicólogo, que quer que seja profissional da área da saúde, está querendo escalar e criar o seu produto digital nesse nicho, a paciência, quando você era criança, não existia. Agora você é uma pessoa adulta e você precisa incorporar a paciência. E para a gente conseguir segurar a paciência, entendendo os números, fica mais fácil. Então, gera 1000 acessos na página de vendas para a gente poder concluir se a tua oferta vai vender e se ela tem potencial de escala. Então, vamos lá. Leads por venda, já está explicado. Acessos por venda. Eu tenho que gerar acessos mínimos para fazer uma venda. Então, vamos lá. Minha meta é gerar 1000 acessos. E eu fiz 700 acessos na página de vendas e não fiz nenhuma venda. O que eu tenho que fazer? Esperar fechar 1000. Esperar fechar 1000, ou seja, gerar mais 300, né? Isso. E aí, a partir daí, eu vou ter uma ideia, cara, essa oferta converte, essa oferta não converte. Então, essa é uma métrica que eu posso dizer dizer, cara, a tantos acessos eu tenho que fazer uma venda para eu conseguir segurar um pouco minha ansiedade. Boa, boa. De novo, trabalhar a paciência para não ficar ansioso. É isso aí, né, ansioso. Cara? Não importa, todas as metas que a gente passou sempre chega nessa conclusão, né? Sempre. Tenha paciência. Agora, indo para a reta final, Vini, a gente chega de fato no ROAS e no LTV. Boa. ROAS. Então, ROAS, retorno sobre o investimento. Tem pessoas que chamam de ROI,
Mas a nível de DAT, o ROAS basicamente ele é bruto. Então eu não desconto taxa, não desconto imposto, não desconto muitas vezes nem comissão de vendedor. Então vamos usar como conceito o ROAS. O ROI é líquido, o ROI seria um cálculo mais complexo, vamos dizer assim. Tirar taxa, tirar imposto. Então vamos usar ROAS. ROAS, retorno do investimento. Então, o que é o ROAS? Imagina que eu peguei lá, eu sou personal e criei meu anúncio e aí eu investi R$1.000 numa campanha específica lá na Meta, no Facebook, e voltou R$3.000 em venda. Então, o meu ROAS é de 3. Então, como é que faz o cálculo de ROAS? O faturamento dividido pelo investimento. Então, 3.000 dividido por 1.000 dá 3. E aí, em teoria, quanto maior o ROAS, melhor. Por que eu falo em teoria? Porque às vezes na escala, sei lá, imagina que eu tô investindo R$1.000, tá? E aí tá voltando 10.000. Eu boto 1.000, volto a 10, eu tenho um ROAS de 10. Beleza, aula de matemática. Só que olha só, eu investi 1.000, voltou 10, ROAS de 10. E se eu investir 200.000 e voltar a 400, eu tenho um ROAS de 2. Um ROAS de 2, boa. Aí a pergunta é, nesse exemplo, é melhor ter um ROAS de 10 ou um ROAS de 2? Boa pergunta. Se ali eu tô faturando 1.000 voltou 10. o ROAS de 2, com certeza, né, cara? Por quê? Porque eu botei 200 e voltou 400. Então, o ROAS, em teoria, quanto maior, melhor. Mas assim, por que em teoria? Porque dependendo da escala, eu posso abrir mão do ROAS porque eu tô botando mais dinheiro no bolso. Então, por exemplo, se eu pego 1.000 e volta 10.000, eu faço assim, 10.000 menos 1.000 dá 9.000. É como se eu tivesse um lucro bruto de 9.000. Uhum. Agora eu pego 400 que eu vendi, tiro os 200 de investimento, eu tenho um lucro bruto de 200.000. Então eu prefiro ter um lucro bruto de 200.000 do que um lucro bruto de 9.000. Então, repito, o ROAS, quanto maior, melhor, em teoria. Uhum. Então, por isso que depende da escala. Mas é o seguinte, ele tem que estar sempre acima de 1, pelo menos. Porque se o ROAS tiver 1... significa que tu tá empatando. Então, exemplo, tô botando 1.000, voltando 1.000, ROAS de 1. Uhum. Então, ele tem que estar pelo menos voltando o dobro. Pelo menos. ROAS de 2. Então, nesse exemplo que eu dei, botei 200, voltou 400, tô com ROAS de 2. Legal. Então, retorno sobre investimento é a métrica, junto com o CPA, é a métrica primária. E aí, olha só qual que é o raciocínio. Imagina que eu tô rodando as minhas campanhas e eu tô com um ROAS de investir 200 e voltou 350.000. Eu tenho um ROAS de 1,5. Uhum. Eu preciso subir para 2 pelo menos. Como que eu faço isso? Eu começo a olhar todas essas métricas secundárias que a gente passou aqui. Como que está o custo por uma impressão? Como que está o CTR? Como que está o CPC? Como que está a quantidade de leads por venda? Como que está a quantidade de acessos por venda? Eu vou olhando todas essas métricas meio que secundárias para descobrir onde pode estar o gargalo para eu poder ajustar e buscar o ROAS de 2. E além de analisar todas essas outras métricas, é também pensar em outras formas de aquisição e na cauda longa ali, né? Ir atrás, vendedores, tudo mais, tudo detalhes que vão melhorar e vão impactar no ROAS no final. Isso, são todas ações que a gente não vai entrar no detalhe, inclusive a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que sim, eu posso resgatar o ROAS olhando, eu posso melhorar meu ROAS olhando essas métricas que a gente está falando, e também adicionando táticas para aumentar. E aí o Marcel falou aqui, botar vendedor, fazer algumas outras ações automação. É que a gente não vai entrar no detalhe, que a gente vai, inclusive, gravar um episódio só sobre isso. Mas, cara, é isso. Então, eu preciso das métricas secundárias que a gente falou até aqui para poder fazer o quê? Um diagnóstico inicial e ver, cara, aqui tá o furo. Aqui tá o furo. Cara, o CPC tá muito alto, a conversão tá muito baixa, por isso que o ROAS tá caindo. E aí a gente começa a ver... Fez o diagnóstico, a partir do diagnóstico a gente cria um plano de ação para melhorar, nesse exemplo que eu estou dando, o ROAS, que é o retorno do investimento. Então, só de novo, para quem está nos assistindo ficar ciente, o cara iniciou uma campanha, bateu ali um ROAS de 20, porque botou R$1.000 de investimento. Não quer dizer que ele vai botar ali 10, 15 mil de investimento que vai manter esse ROAS de 20. Não, a tendência é baixar, não tem como, né? Boa. Então, na escala é difícil segurar um ROAS alto. Então, eu dei um exemplo. Eu botei 1.000, voltou 10.000. ROAS de 10. E, cara, esse mesmo produto, se eu escalar ele a 200.000 de orçamento, eu não vou conseguir manter um ROAS de 10. Porque
Cara, seria bom, né, meu? Se eu conseguir... Imagina botar 200, voltar 10, dá 2 milhões, né? Ajuda aí, Facebook. Ajuda aí, Facebook, ajuda aí, Google, ajuda aí, YouTube. Não acontece. Então, quanto maior a escala, menor tenderá a ser o ROAS. Quanto menor a escala, maior tenderá a ser o ROAS. Então, é um gráfico que aqui sobe e aqui desce. Aí que fica assim. Aí quando esse desce, esse sobe. Nunca sobe junto. Dificilmente, na verdade. Boa. Cara, e ó, deixa eu só fazer um ponto. Essa sopa de letrinhas, pra você que não tem contato ainda com marketing, meu, salva esse episódio e reassiste de novo com calma. Eu não sei se você tá vendo no YouTube, se não tiver, assiste no YouTube, que aí você vê o vídeo, pega um papel e anota tudo que eu tô falando, tudo que o Marcel também tá falando, pra entender mais ainda. Quando eu gosto de usar um papel aqui e rabiscar. Eu ia dizer, faz que nem o Vini, ó. Faz assim, ó. Vai anotando tudo e vai rabiscando. Vai rabiscando, cara, porque vai ficando claro pra ti visualmente como que funciona todas essas métricas. Repito, muitas vezes se você está iniciando, cara, pode ser que dê um nó mental, puta, não entendi muito bem. Reassiste, salva esse episódio, reassiste com calma, sem distração, anota tudo, reassiste quantas vezes forem necessário para você entender. O primeiro impacto pode ser meio, né, assustador, Sim. Mas não, cara, isso no decorrer do dia ali vai até... Vai no automático. Vai no né? automático. E se eu, professor de educação física, aprendi, cara, que nem lidava com nada de número, então, meu... No início foi fácil? Não foi. É isso aí. Mas é isso aí. O que é fácil no início, né, cara? O que é fácil? Essa é uma boa pergunta. Boa. E aí, Vini, a gente chega, teoricamente, no final, que é a análise de vendas, né, cara? Análise de vendas. Então, cara, de nada adianta a gente entender tudo isso que está acontecendo se não vender. Então, no final do dia, a métrica MOR. Métrica MOR, quantidade de vendas. Porque é isso que bota dinheiro no bolso, que paga equipe, que paga imposto, que faz o negócio crescer e que te torna próspero. E então, assim, se eu tô com um problema... Olha que loucura, né? Então, imagina que minha meta é 100 vendas. Eu tenho que fazer 100 vendas e eu fiz 50. Eu tenho que bater mais 50. Putz, eu olho... Para eu conseguir bater a 50, eu vou fazer todo um diagnóstico de tudo isso que a gente falou, como é que está o nosso CPA, como é que está o ROAS, como é que está o CPM, CTR, CPC, toda essa sopa de letrinhas para, primeiro, identificar onde está o problema e aí plugar ações e táticas que vão me levar a bater essas 100 vendas que eu coloquei como meta. Lembrando que eu estou com 50. Então, cara, métrica mãe, venda, dinheiro no bolso, faturamento, né? Métrica mãe, número 1, claro que tem o lucro, né? Por isso que daí o lucro está atrelado ao custo de aquisição, ROAS. Então, métrica mãe, vendas e todas as métricas depois, ROAS, CPA e todas as secundárias para a gente poder fazer um diagnóstico, tá? Boa. Massa, Vini. A gente finaliza aqui, então, com a nossa sopa de letrinhas. Eu queria só te perguntar se tu tem alguma dica para quem está iniciando agora, para quem está tendo que enfrentar essas letrinhas aí agora, nesse momento. Uma dica principal que tu daria para a pessoa não se preocupar, o que ela, de fato, tem que prestar atenção ali, que não pode pecar pela omissão? Teria alguma orientação? Eu não gosto de dar dica, eu gosto de dar conselho. Conselho, é isso aí. Não sei se você sabe qual é a diferença entre opinião e conselho. Opinião é abundante e é de graça. Conselho é caro e é escasso. Tá, mas tu vai cobrar por esse conselho? Não, então, esse eu vou dar de graça. Ele é caro, mas eu vou dar de graça. Porque assim, só pra você entender, opinião todo mundo quer dar a sua. Conselho, opinião normalmente aquela pessoa que tá com a vida mais rala que a sua quer te dar uma opinião sobre a sua vida. Então não aceita a opinião de quem tem a vida mais rala que a sua. Aceita conselho do mentor que já passou pelo processo. E aqui eu vou dar de graça. Que normalmente é caro. Então, olha só. O primeiro ponto, eu digo que o primeiro estágio de transformação para performar nesse mercado digital, e não só performar no curto prazo, mas no curto, no médio e longo prazo, é se educar sobre o assunto. Quanto mais educado eu tiver sobre o assunto, mais controle eu tenho sobre o meu projeto e maior vai ser a tendência de eu conseguir virar e dar certo nesse mercado é muito mais alta. Então, se eduque sobre o assunto. Tudo isso que a gente passou aqui, cara, num primeiro impacto, se você não tá jogando ainda esse jogo com intensidade, putz, o que é isso? Não entendi muito bem, reassiste. Mas se educa. E esse exemplo do se educar, eu conecto ele com... Cara, se você não entende de vinho e vai no mercado comprar um vinho, você vai pegar o vinho mais barato. Aí tu começa a estudar como que o vinho é feito, qual que é a uva, em quanto tempo, qual que é o barril de carvalho, quanto tempo ele fica lá, não sei o quê. Começa a entender de vinho. Quando você vai comprar, você já não vai selecionar o vinho pelo preço. Você vai ficar mais seletivo. Não, esse aqui
ele é Cabernet, a uva fica tantos não sei o que lá, o barril de carvalho não sei o que lá. Tu começa a se educar sobre o assunto, tu começa, inclusive, a ficar até mais exigente. Então, cara, o conselho... O paladar não regride, né? O paladar não retrocede, não regride ou não retrocede. Ou seja, a partir do momento que eu aprendo aquele assunto, eu não consigo mais desver. Então, primeiro o conselho número 1 é, cara, se educa. Eu sei que às vezes não vai ser tão confortável, né? Porque, pô, é uma linguagem nova, né? Essa sopinha de letrinhas. Mas se você for personal ou nutri, cara, ou médico, quando você teve que aprender medicina, quando você teve que estudar na faculdade, quando você teve, inclusive, que treinar na academia a primeira vez, não foi fácil. Hoje, para você é fácil seguir... Nutri, para hoje você é fácil seguir um plano alimentar, porque você é nutri, mas lá atrás pode ser que não tenha sido. Você, personal, para você, hoje é fácil treinar. Deixa eu ajustar aqui. Para você, personal, pode ser que hoje seja fácil treinar, mas quando você começou a treinar, pode ser que tenha sido difícil, é a mesma coisa. Então, te educa sobre o assunto para ter o controle e ter resultado, né? Tão mais importante que o curto prazo, fazer o seu 100 mil, 200 mil, 1 milhão, cara, continuar fazendo 100 mil, 200 mil, 1 milhão ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, esse é o recado que eu queria dar. E para finalizar, cara, deixa o comentário com o seu principal insight, compartilhe esse podcast com pessoas que podem se beneficiar desta mensagem. E é isso, né, Braço? É isso aí. Fechou. Um abraço e até mais. Até a próxima.